Assisti Velozes e Furiosos 10, mas não se preocupe, esse vídeo aqui não vai ter spoiler aqui, é livre de spoiler. Não que Velozes e Furiosos seja uma franquia de filmes que você se importe tanto assim com os spoilers ou com o que vai acontecer em tela, principalmente no fim do filme. Sim, ele é um filme que, eu já vou deixar até claro isso, ele é uma parte de uma trilogia. Originalmente eram para ser 2 filmes, mas aparentemente o Vin Diesel confirmou que serão 3 filmes essa parte final de Velozes e Furiosos. Ou seja, Velozes e Furiosos 10 parte 1, parte 2 e parte 3 ao longo dos anos. Então esse filme, ele termina de um jeito bem abrupto e bem inesperado para a franquia Velozes e Furiosos. É a única novidade. De resto, é muito similar a tudo que aconteceu antes em todos os filmes. É genérica a história? É genérica a história. Tem vários acontecimentos que não fazem o mínimo sentido com nada que possa existir na natureza. Sim, é tudo muito artificial, é tudo muito genérico, é tudo muito forçado. Os carros, a suspensão de todos os carros desse filme, elas são feitas de adamantium, porque não se quebra, o pneu não estoura, esse tipo de coisa. Mas você não está numa franquia com esse tipo de preocupação. Eles sabem disso. Eles sabem que o espectador não se importa com isso. E o espectador não se importa mesmo com isso. Porque o legal da franquia Velozes e Furiosos é isso. Extrapolar uma coisa que, sinceramente, a gente não esperava. E é isso que o espectador vai pro cinema assistir. É isso que o espectador espera. Como aconteceu nos outros filmes. Teve um carro que foi pro espaço, com foguetes feitos em casa. Teve um outro filme que o The Rock desvia um míssil com a mão. Então tudo é possível nesse universo e a gente aceita pela galhofa, pela zoeira. A franquia saiu muito do que era o original daqueles primeiros filmes, que era a corrida de rua, que o Vin Diesel roubava aparelhos de DVD, era uma coisa muito mais simples, uma coisa muito mais megalomaníaca agora. Em Hobbs & Shaw, por exemplo, eles enfrentam praticamente um ciborgue, que é o caso do Idris Elba, mas não estamos falando de Hobbs & Shaw aqui. Lembrando, tem crítica de vários filmes da franquia aqui no canal. E um filme que é bem importante para esse aqui, que originalmente acho que não era para ser tão importante, mas eles conseguiram resgatar de uma forma bem inteligente, é Operação Rio. Velozes e Furiosos 5, Operação Rio, que eles faziam uma ponte muito interessante. Eu não sei se vocês lembram, tinha um cara lá que era o malvadão do filme, o vilãozão do filme. Esse cara tinha um filho chamado Dante, que quem faz é o Jason Momoa. Esse Dante vai vir atrás do Toretto e de toda a família que cerca o Toretto para buscar a sua vingança pelo seu papai. Não só do Velozes e Furiosos 5, mas também dos outros últimos filmes que foi ter essa grande mudança, e eles pinçam muitas coisas interessantes, até do primeiro filme tem uma pinçadinha ou outra, e aí nós paramos para pensar que é o seguinte, o primeiro filme tem mais de 20 anos que foi lançado, e o Velozes e Furiosos Rio tem mais de 10 anos que foi lançado, então já é uma franquia que está se tornando nostálgica com o tempo. Ela mesmo já está olhando mais para o passado do que para o futuro. Já dá para ver que eles já estão querendo criar uma conclusão de alguma coisa que seja nessa franquia. Tem um tom de despedida esse filme, mesmo que seja pouco, mesmo que seja o primeiro de 3 filmes de despedida da franquia. E basicamente todo o elenco volta, como se fosse a grande reunião dos Vingadores de Velozes e Furiosos. Tá todo mundo ali, com exceção, é claro, do The Rock, que ele não conseguiu participar das gravações desse daqui. Mas não tem problema, eles conseguem fazer uma grande reunião de todo mundo, mas eles deixam muitas pontas abertas para o que pode vir no futuro. Sim, assim, o filme se trata como uma história em 3 partes, é bem claro isso. Um personagem fala, ah não, eu preciso fazer isso, e aí ele desaparece da história. Outro personagem pega e fala, ah não, eu preciso ir para aquele lugar resolver aquela situação, e depois desaparece completamente da história. Acontece muito isso. Não podemos deixar de falar o fato do seguinte, é tudo muito genérico.
O Vin Diesel não atua bem, é um fato. E os outros, o elenco de apoio, também tá de qualquer maneira, assim, com exceção de uma coisinha ou outra ali, como por exemplo, uma Charlize Theron da vida, porque a Charlize Theron atua bem de qualquer jeito. E lembrou alguns momentos do filme Atômica, mas eu não vou ficar entrando muito em detalhes aqui, para não entregar o mínimo de história que possa ter. Mas o destaque do filme mesmo, o que salva literalmente o filme de ser só mais um capítulo genérico de toda essa franquia, é o personagem Dante, que quem faz é o Jason Momoa, que está sensacional no papel. É uma mistura muito maluca de Jack Sparrow com Coringa, e ficou esse personagem doido do Dante, que ele é um vilãozão, ele é muito inteligente, ele é muito astuto, ele sabe das coisas, mas mesmo assim, quando está acontecendo os problemas, ele está ali dançando e vendo o caos que ele provocou nas cidades. É muito legal isso. Um detalhe que é extremamente importante, eu sugiro que você assista em português, assista dublado, não vai ver legendado, porque tem um pequeno momento que se passa aqui no Brasil, que é aquele português falado em Portugal, e acaba tirando as pessoas do filme. Foi o que aconteceu comigo, principalmente nesse começo do filme aí, porque o começo mostra esse trechinho de Velozes e Furiosos 5, então ele meio que tira um pouco o espectador, porque a gente sabe como é que a gente fala. A gente não fala como português de Portugal, a gente fala como português daqui. Roteiro é qualquer coisa, você já pode imaginar o que pode ser um roteiro de Velozes e Furiosos. É a mesma coisa dos outros filmes, é genérico. É qualquer coisa só pra ter uma coisa importante, que é o quê? As cenas de ação. As cenas de ação são realmente boas. Então basicamente o roteiro são várias cenas de ação muito bem produzidas aqui, e tem uma pequena ponte muito frágilzinha chamada história e roteiro e interpretações, porque as interpretações são uma tristeza toda a parte. É um tipo de filme que você não pode levar um segundo que seja ele a sério, porque ele não se leva a sério, o espectador não pode levar esse filme a sério. E essa é a recomendação que eu dou também. Além de você ver dublado, não leve um segundo que seja esse filme a sério, porque aí você vai se entreter de um jeito bem bacana. Porque essa é a grande ideia de Velozes e Furiosos. Você não tá nem aí pra história. A história é a mais rasa possível para ter grandes cenas de ação, de luta, de porradaria, de corrida de carro. E essas sim, são muito boas e muito bem feitas. Tem coisas extremamente extravagantes, extremamente exageradas, como é em toda a franquia Velozes e Furiosos. O diretor ele usa um monte de drones em várias cenas, então a gente meio que mergulha nas cenas em alguns momentos, e é muito interessante essa ideia toda. O diretor ele também dirigiu Carga Explosiva, então ele tem um pouco de conhecimento tanto de trabalhar com o Jason Statham quanto com cenas de ação. E a partir do momento que você deixa o filme te levar, ele voa. Ele tem 2 horas e 20 de duração, que se você não gosta desse tipo de filme, ele vai se arrastar pra eternidade. Mas se você deixar o filme te levar e falar, não, é isso, o filme ele não se leva a sério e você não pode levar ele a sério, o filme voa. Quando eu percebi, ele já tinha acabado, e acaba com um gancho muito legal pros próximos. Lembrando que tem uma cena no meio dos créditos, não no fim dos créditos, ou seja, apareceu essa cena, pode ir embora pra casa. E você, o que achou de Velozes e Furiosos 10? Deixa aqui nos comentários. Obrigado por ter assistido, não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau, tchau e até a próxima.